Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos aqui para análise do volume 2 de Bleach. Semana passada a gente começou aqui a analisar volume por volume aqui no canal. E vamos então aqui comentar o volume 2 a partir de agora. Até o narrador apareceu por aqui. Semana passada, como que é? O Nahoraga. O Nahoraga de Bleach. Vamos então comentar aqui os 8 ou 9 capítulos que nós temos aqui neste volume. Já começamos aqui porque na clínica Kurosaki, o Ichigo descobre que a Karen está indisposta, está impossibilitada de ir para a escola, que o Sado desapareceu do seu quarto, do lugar onde ele estava internado, gerando uma preocupação na sua família. A gente volta para falar sobre esse volume 2 depois da vinheta. Vemos então que o Ichigo corre até a escola para procurar pelo Sado, mas descobre ali por Mizuhiro e também pelo Keigo que ele não apareceu e que isso é incomum ali para o seu colega. Observamos também que enquanto o Ichigo está tentando localizar o Sado, Karen passa mal na escola primária, vomitando e mostrando irritação ao lidar com a Yuzu e também com a Midoriko, que é ali a sua colega de escola. Haruki então começa a informar o Ichigo sobre a dificuldade da Soro Society em rastrear os rolos antes que eles possam atacar. Isso porque eles ficam em um lugar entre o mundo humano e a Soro Society, o que acaba dificultando ali que os Shinigamis consigam encontrá-los ou até mesmo antecipar os seus ataques. Mas o Ichigo começa a demonstrar uma habilidade espiritual muito avançada, quando ele consegue rastrear o Yuchi por meio da energia espiritual. Uma habilidade chamada de Hairaku, ou Hairaku, não sei como se pronuncia aqui alguns termos de Bleach, que é normal pra mim. E aqui, meus amigos, aqui nós já conseguimos visualizar que o Kubo já estava trabalhando para o desenvolvimento que ele daria para o Ichigo lá na saga da Soro Society, no treinamento que o personagem precisava fazer para encontrar a forma verdadeira da sua Zanpakuto. Aqui já a gente já mostra que a saga da Soro Society estava sendo desenhada pouco a pouco, logo nesse começo de mangá. Logo no volume 2, a gente já começa a perceber essa vantagem, essa diferença, com a Haruki até mesmo ficando impressionada, dizendo que essa é uma habilidade espiritual muito avançada e que somente Shinigamis de alto grau conseguem lhe realizar. Mas o Ichigo, ó, logo de cara já conseguiu realmente sentir a presença espiritual do periquito. No armazém, vemos que o Sado tenta proteger o Yuchi de um perigo iminente, de alguma coisa que está tentando ali lhes pegar. A gente observa então que o Ichigo e a Harukiya tentam encontrar o Sado. Eles conseguem visualizar o personagem, mas assim que vão tentar falar com ele, ele sai correndo. Ele tenta fugir deles. Enquanto o Ichigo tenta procurar ali pelo Sado, continua na sua busca ali por ele, a Karen acaba aparecendo e ele não consegue mais procurar, não consegue mais ficar na sua busca e ela acaba desmaiando, ficando debilitada. Harukiya então insiste para que o Ichigo cuide da Karen enquanto ela continua atrás ali do Sado. A sua irmã então revela em um estado completamente perturbado que teve uma conexão mental com Yuchi, onde viu a memória de sua mãe sendo assassinada. Haruki então, ao alcançar o Sado, encontra-se em uma situação potencialmente perigosa com a aparição de uma presença sombria atrás dela. Vamos para o capítulo 9 e a Karen pede ao Ichigo para que garanta a Yuchi que ele pode se reunir com a sua mãe ao atravessar para o outro lado, que os dois finalmente consigam se reunir de forma definitiva, o que é claro que o Ichigo acaba realizando ali para ela, né, falando ali para ela que vai fazer isso com toda certeza. Rukia, enquanto persegue ali o Sado e também o Yuchi, é surpreendida e atacada ali pelo Shirinker, eu acho que é assim. Gente, eu não sei o que o Kubo tem com o nome de personagem. Shirieker, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei, eu vou pronunciar como Shirieker, tá?
O que ela lamenta a limitação do seu Jigai, né? Ela acaba lamentando ali, ou Gigai, ou Jigai. Eu vou chamar de Jigai porque é assim como eu tô acostumado a chamar. Mas se for mais no japonês, seria ali Gigai, né? Porque no japonês não tem Ji, né? Só Gi ali pra cima. A gente observa então o Ichigo refletindo ali sobre a resiliência da Kari ao longo dos anos e promete reunir Yuchi com a sua mãe, né? Ali nos seus próprios pensamentos. E esse ponto ele é bem legal, porque Karin, ela se colocou em um lugar que não quer incomodar as demais pessoas depois da morte ali da sua mãe. Porque o Ichigo mesmo observa que a sua outra irmã acabou assumindo o cargo, né? A Yuzu acabou assumindo ali o posto que era da sua mãe, no sentido de cozinhar, de cuidar da casa e coisa do tipo. O seu pai ficou com os afazeres ali para trabalhar como médico, cuidar ali da família, enquanto a Karen falou assim: eu não posso ficar chorando o tempo inteiro aqui, porque eu só vou ficar como um estorvo. Então ela basicamente se fechou. Até o Ichigo coloca ali pra nós de uma forma bem interessante, de que ela quebrou a perna uma vez, quebrou o braço, alguma coisa assim, e ela não chorou, o que coloca ainda uma profundidade na história de que a Kari estava mesmo sentindo pra caramba a morte desse periquito, né? A morte desse espírito que estava dentro do periquito. A gente observa então a Harukia enfrentando o Shrieker enquanto usa o Hadou 33, mas o ataque acaba sendo não eficaz, revelando a fraqueza dos seus poderes atuais por causa ali que o Ichigo havia roubado todas as suas habilidades e tudo mais. O Shrieker então revela que já derrotou ali 2 Shinigamis, né? Acaba conseguindo ali derrotar 2 Shinigamis. Ficamos no questionamento do porquê ou como ele conseguiu fazer isso, mas mesmo assim a gente consegue ver que a personagem continua insistindo na batalha e no combate, tentando ali achar uma forma de ganhar tempo para que o Ichigo possa chegar. Nisso, o Sado acaba retornando até o local e a batalha acaba se tornando algo extremamente cômica, porque ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar o Hollow, mas ele consegue sentir. Então ele vai meio que sendo guiado pelo seu próprio senso, né? A sua própria direção, até que ele consegue acertar ali o Shrieker e dar uma porrada absurda na sua cara. O Sado ataca o Hollow fisicamente, surpreendendo a Rukia e o Hollow mesmo sem conseguir enxergá-lo. Isso gera ali um alívio cômico assim, muito engraçado, porque o Sado ele vai tentar acertar, ele soca a parede, ele soca o vento, não consegue acertar nada, o que acaba mostrando para nós que o Sado seria a força e a Rukia seria os seus olhos nessa batalha. O Hollow então tenta ganhar vantagem ao voar, mas o Sado usa sua força bruta mais uma vez para derrubá-lo usando o golpe de um poste telefônico. Ele simplesmente arranca o poste do lugar e decide tacar o poste da cabeça ali do Hollow. A Haruki então observa impressionada a determinação e as habilidades incomuns ali do Sado, questionando sua natureza extraordinária. O Shirieki é temporariamente incapacitado ali pelo Sado. Caraca, velho, é muito bizarro essa construção que acontece, e a gente observa que ele começa a abrir grandes mistérios sobre os poderes do Sado dessa forma, que o cubo começa a abrir ainda mais mistérios sobre as habilidades do Sado. E gente, meu cérebro apagou. O meu cérebro apagou da existência a explicação sobre os poderes do Sado. Definitivamente, meu cérebro apagou. Eu não lembro. Pra vocês terem uma noção, quando eu tô lendo aqui com vocês, eu vou estar relendo todos os capítulos aqui, trazendo toda semana, né? Agora vai ser um pouco mais difícil nas próximas semanas, mas eu vou trazer até o final, até o último volume de Bleach. E quando eu chegar na parte que explica a origem dessa força física do Sado, eu tenho certeza que vai ser a mesma impressão de como eu tenho na primeira vez. Como eu tive na primeira vez, porque eu não lembro. Definitivamente eu não lembro o que aconteceu com o Sado para ele ficar com todo esse poder físico incalculável. Assim, o Shrieker então acaba retomando ali o controle sobre a batalha e revela sua habilidade de invocar os Target, que acabam prendendo ali a Rukia e também o Sado, tentando assim reverter a situação ao seu favor. Mas nem mesmo essas criaturas conseguem prender ali o Sado, que consegue se libertar dos Targets com apenas a sua força física, surpreendendo ali o Shrieker e permitindo que ele ajude a Rukia a se soltar. A Rukia e o Sado
começam a combinar as suas habilidades. E quem é fã de Black Clover lembrou claramente esse ponto aqui com o Yami e também o Asta, né? Uma referência completa ali de Black Clover através de Bleach, né? Que Black Clover acabou se inspirando por Bleach e os dois então começam a combinar as suas habilidades para tentar derrubar o Shirieker. Com Sada então tentando lançar a Rukia como um projétil, mas o plano é frustrado por uma armadilha de sanguessugas do Hollow. O Shirieker então demonstra sua habilidade de controlar sanguessugas explosivas através de vibrações de sua língua, ferindo a Rukia gravemente. Então esses seres, né, além de controlar ali os targets, o próprio Shirieker consegue fazer com que essas sanguessugas saiam ali do seu corpo e ao mesmo tempo consiga explodi-las nos seus oponentes. Assim, o Shirieker acaba sequestrando ali o Yuchi, usando-o como refém para forçar a Rukia e o Sado a hesitarem nos seus próprios movimentos. A Rukia tenta evitar os ataques de Shirieker enquanto mantém a segurança de Yuchi, mas acaba sendo atingida novamente, tomando novos ferimentos. O Hollow então começa a zombar ali da Rukia enquanto ela foge, né, lhe chamando de fraca, de que ela não era uma Shinigami que presta, mas ela para de correr e muda sua estratégia porque percebe que alguém havia chegado, que alguém estava se aproximando. Sim, meus amigos, essa pessoa que está se aproximando, na verdade, o Shirieker então começa a zombar da Rukia enquanto ela foge, mas ela para de correr e muda sua estratégia ao perceber que alguém estava se aproximando deles. E sim, meus amigos, se trata de Kurosaki Ichigo, que finalmente aparece para enfrentar o Hollow, respondendo ali a Rukia por suas condições, né, falando para ela que ela tinha prometido que não iria se ferir tanto assim no combate, que não era para ela se esforçar tanto assim, assumindo a luta contra o Hollow. Eu quero assumir também que você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal e compartilhou esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar aqui reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Então, deixa seu like e ajude os nossos conteúdos ainda mais. Vamos para o capítulo 11. E o Shirieker percebe que deveria ter atacado o Ichigo desde o começo, quando havia ali sentido, reconhecendo-o como um Shinigami substituto. A Rukia empurra o Ichigo para fora do seu corpo, permitindo que ele lute diretamente contra o Shirieker e também os targets. A gente consegue observar ali que o Ichigo corta o ombro do Shirieker e revela que se livrou dos targets na gaiola do Yuchi antes de chegar ao local. O Shirieker então confirma que havia matado a mãe ali do Yuchi e detalha seu passado como um serial killer que atormentou o garoto, colocando a sua alma em um periquito. Quando ele acabou morrendo, ele voltou dos mortos para meio que tipo atormentar a alma do garoto e colocar ela dentro do periquito. Assim, ele acabou forçando várias mortes de outras pessoas que estavam querendo ajudar o garoto dentro do periquito e assim fazer com que eles fossem mortos, caindo assim totalmente na armadilha com o intuito de iludir ele. O Shirieker então revela para nós que ele havia feito isso para que o garoto acreditasse que sua mãe poderia ser trazido de volta à vida. Mas tudo era uma mentira. Toda essa informação era apenas para enganar o garoto e prolongar o seu sofrimento e assim agisse de forma conjunta para que quanto mais pessoas morressem, mais ali ele enganaria o garoto e mais vítimas ele teria para matá-lo. A forma como ele estava na sua forma Hollow. O Ichigo então acaba enfrentando o Shirieker mesmo após ser atingido pelas explosões de sanguessugas, emergindo apenas com leves ferimentos, né? Ficando apenas ali com leves ferimentos. Ele então acaba arrancando ali a língua do Shirieker depois que o Hollow tenta usar as sanguessugas contra ele, mas o Ichigo acaba devolvendo com a força total para dentro da boca do monstro. O Ichigo então acaba arrancando a língua, neutralizando sua habilidade de detonar as sanguessugas e preparando assim para finalizar o personagem. Nós então temos uma informação bem interessante, né, que no volume
o cubo revela que os targets, eles não são hollows, né? O que aparenta para nós quando nós estamos lendo semanalmente é que pareciam ser hollows, mas na verdade era apenas os targets que o Shirieker acaba controlando por serem partes do seu corpo, né? Ele consegue ali, quase como uma secreção, né? Ele fala como se fosse uma secreção que sai ali do seu corpo, e esses seres, essas criaturas conseguem realmente serem controladas ali pelo target e de uma forma realmente a dificultar ainda mais as batalhas contra os Shinigami. Então vamos para o grande capítulo, o capítulo que ecoa na mente dos fãs de Bleach até os dias de hoje. O Ichigo fere ali o Hollow no capítulo 12 com a sua Sapakutou e declara que o medo é uma sensação terrível que o Shirieker acabou fazendo ali com os outros Shirieker. É Shirieker, cada hora fica saindo aí uma pronúncia diferente. Até no final aqui do vídeo vocês vão ter aqui umas 15 mil pronúncias diferentes desse nome. E assim fez os outros experimentarem esse medo, essa sensação terrível. O Shirieker tenta escapar, mas é nesse momento que o Ichigo acaba atingindo ele na cabeça, lhe eliminando completamente. Assim, observamos a sua condenação. A Rukia acaba nos revelando de que o personagem ele será condenado ao inferno por causa dos crimes que foram cometidos por ele em sua vida. Os portões do inferno então se abrem e assim puxa o Shirieker para dentro, mostrando que crimes em vida têm consequência mesmo após a transformação em Hollow, mesmo depois ali da transformação em Hollow, mesmo que a alma tenha passado por todo esse processo, ela ainda vai pagar por aquilo que fez quando esteve vivendo no mundo humano. E aqui, meus amigos, nós já temos milhares de teorias para a gente comentar e discutir sobre esses pontos. A primeira teoria que muita gente pensa aqui é a Bankai do Komamura. É impossível não conectar diretamente a Bankai do Komamura com esse quadro. A gente observa que a espada, a forma como é colocada, o tamanho, tudo se encaixa. Então, isso conectaria ali que a sua origem pode ser o inferno. A origem do Komamura também poderia ser o inferno. E a raça ali em volta do Komamura, né, dos animais, também podem, né, dos híbridos ali, podem ser ligados diretamente ao inferno, como nós podemos observar e como podemos acompanhar nessa saga na batalha contra o Yhwach. Outro ponto aqui que eu reparei é que a tatuagem, a gente volta aqui, ó, a gente observa uma tatuagem tribal no braço, né, ali na mão esquerda desse ser gigantesco que nós não sabemos o que é. E esse ponto, essa tatuagem se parece bastante com as tatuagens do Renji. Olha só, parece com a tatuagem tribal ali do Renji, né, do Albalai. Isso acaba sendo algo que te chama a atenção. Há uma parte até mesmo que essa tatuagem do Renji, ela é meio que tipo assim, construída de uma hora para outra, meio que assim, do nada, depois que o personagem acaba conversando ali com a Rukia. E ela acaba ali contando que na verdade era adotada, que ela acabou sendo adotada pela família Kutiki, porque ela era cunhada ali do Byakuya, então ele acabou observando, se compadecendo através ali dessa fala da Rukia, e assim essa tatuagem acabou crescendo na sua sobrancelha quando eles estão conversando. Eu não sei se isso é coincidência, se é algo ali dos personagens de querer fazer tatu, né? Eu não sei, até mesmo esses dias atrás falaram que existe um cabeleireiro Shinigami, agora tem um tatuador Shinigami também, seria uma coisa interessante. O Kubo ainda não revelou nada sobre isso, se eu não me engano aqui sobre as perguntas e respostas. Se ele revelou, deixa aqui nos comentários, mas como eu ia dizendo, eu não sei se isso é coincidência, se é algo do personagem de querer fazer tatuagens, ou se são marcas que crescem no corpo dele propositalmente, depois de uma grande revelação, depois de um aprimoramento de poder ali em relação à sua Heiato, à sua Zanpakutou, à sua Bankai, à sua Shikai, nós não sabemos. O que aponta é que essas tatuagens aqui do Abarai se parecem muito com essa tatuagem que aparece nos portões do inferno para levar o Shirieker para lá. Fica aí mais uma teoria para a saga do inferno. Eu espero que vai chegar em breve aí, depois da finalização do anime. Haruki então começa a explicar ali para o Yuchi que ele não pode retornar ao seu corpo, mas a Soro Society terá um lugar onde ele vai encontrar a
felicidade, visto que sua mãe também está por lá. O Ichigo então promete ao Yuji que ele verá sua mãe na Soro Society, ajudando-o a aceitar a passagem para o outro lado. O periquito então se despede ali do Sado, com o grandalhão lhe prometendo que eles vão passear mais uma vez quando eles chegarem por lá. Assim, a Karin adormece enquanto percebe que o Yuji fez a passagem e acaba agradecendo o seu irmão em pensamento. Se você não deixou o like na primeira oportunidade, tá aqui a segunda oportunidade para você deixar o like nesse vídeo, hein? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha para mais conteúdos de Bleach aqui no canal. Gente, a gente tá começando a trazer as análises do volume, tô gostando bastante de trazer essas análises, mas é muito importante você deixar o seu like para que mais fãs de Bleach cheguem nos nossos conteúdos e que vale a pena trazer esses vídeos aqui pro canal. Cara, já vale a pena pelo tipo de conteúdo e de coisas abertas na minha cabeça por causa de estar relendo a história depois de mais velho. Mas a sua força, o seu like já é extremamente crucial. E se você quiser se tornar membro, aí meus amigos, aí você explode o LP de felicidade, recebendo também os conteúdos extras que a gente disponibiliza por aqui. Vamos para o capítulo 13 e nós observamos a Rukia percebendo que seu Jigai está enfraquecido e decide ir à loja Urahara para adquirir suprimentos, incluindo uma célula de energia barata e a Soma Fixer. Assim, nós somos apresentados a novos personagens. Somos apresentados a Urahara Tsuki, Tessai Tsukabishi e também as crianças, né? A gente tem aqui as crianças, que é o Jinta Hanakari e a Ururu Tsumugia. Tsumugia, isso é Midoriya Tsumugia. Eu acho que pode ser assim também a pronúncia dela. Assim, nós observamos esses personagens que vão dar o que falar. Na loja Urahara, Rukia utiliza o dinheiro bônus acumulado pelos Hollow purificados por Ichigo, surpreendendo Urahara ao mencionar que o Shiriken valeu 500k por ter devorado 2 Shinigami. Rukia então recebe um item substituto em vez do que pediu originalmente, aceitando o devido ali por causa da falta de estoque que Urahara estava tendo naquele momento, que não poderia fortalecer ali o seu Jigai naquele momento, mas mesmo assim teria ali uma ferramenta bem interessante para o nosso protagonista. No colégio, então, todos percebem que o vocabulário do periquito havia mudado, o que o Ichigo atribuiu à ferramenta que o Urahara havia dado ali pela Rukia, né? Aquela ferramenta que explode na cara das pessoas e faz elas esquecerem. Visto que o Sado não se lembra do que aconteceu. A Rukia então apresenta ao Ichigo o Toukenji, que é uma versão renomada do Kogan, que permite que ele expulse sua alma e substitua por uma alma temporária para controlar o seu corpo, caso ela não esteja por perto quando ele estiver que lutar contra um Hollow. Assim, nós observamos ali que ao usar o Gikogan, o corpo do Ichigo é ocupado por Kon. Ele possui assim uma alma com uma personalidade ideal, criada ali por cientistas da Soro Society, que irrita ali o Ichigo, já que ela não se parece em nada com a sua personalidade, porque ele é extremamente educado, ele é extremamente ali uma pessoa cortês, o que o Ichigo não é nem de longe essa pessoa. Assim, nós observamos que a Rukia e o Ichigo acabam recebendo um alerta de um Hollow e deixam o Kon encarregado de se fingir ser o Ichigo na escola, enquanto vão enfrentar o Hollow. Mas o Kon não parece ser essa figura angelical que havia se mostrado para os dois. Então, no meio ali dessas descobertas, o Urahara acaba encontrando ali a caixa onde o Kon estava e descobre que o personagem foi retirado de uma caixa rotulada como alma defeituosa, produtos reprovados em testes de qualidade, e que o Kon não deveria estar solto por aí. Capítulo 14, o Urahara reconhece que vender ali o Gikogan defeituoso a Rukia foi um erro e decide encontrar o Kon para evitar problemas com a Soro Society. O Kon então começa a explorar a sua nova liberdade, demonstrando ali a sua força ao chutar e danificar uma cerca, assustando o zelador. Ele também tem a capacidade de pular ali, né? Sua força física é extremamente diferenciada, mostrando para nós que as almas modificadas podem ter essas forças realmente surpreendentes. Na escola, a Orihime anuncia o almoço, gerando interações cômicas com a Tsuki e também a Michiru e a tarada da Chizuru, enquanto a dinâmica do grupo é diferenciada demais, tendo completamente destacado. O Kubo, ele é sempre um cara diferenciado, né?
Em todos os mangás, o tarado é sempre um homem, só que aqui em Bleach a tarada é uma mulher. Ele sempre traz essas diferenças, eu achei realmente algo épico, né? Porque sempre o tarado é um homem, sempre alguém ali que tem umas ideias macabras, mas aqui ele faz uma tarada mulher, pra ser realmente diferente dos demais. Assim, no meio da discussão e das brincadeiras entre as garotas, a Orihime afirma sentir o cheiro do Ichigo, né? Aqui a gente já começa a perceber também que as habilidades da personagem já estavam começando ali a dar as caras, porque não é normal alguém conseguir sentir o cheiro, a não ser que você seja alguém paranoico, né? Aquele jogo das namoradas fissuradas, né, que tá em alta aí entre os otakus, né, entre os gamers também. Então a Orihime poderia ser classificada nessa situação. Então Kon pula da janela, ele consegue pular ali da janela do terceiro andar, ele vai do chão até a janela em questão de instantes, surpreendendo assim todo mundo da sala, surpreendendo a garota que estavam começando a almoçar. O Kon aproveita a intenção das meninas na sala, interagindo especialmente com a Orihime, mas acaba irritando ali a Tsuki ao beijá-la, o que acaba gerando um climão completamente bizarro da garota querendo lhe matar. O Ichigo e a Rukia correm de volta para a escola e percebe que o Kon está causando uma grande confusão, com o Ichigo preocupado em conter os danos que o Kon estava fazendo. Dentro da sala de aula, Tatsuki reage violentamente ao comportamento do Kon, jogando uma mesa nele enquanto Chizuru e Michiru assistem atordoadas mediante ali o que a garota estava fazendo. O Kon consegue escapar ali do Ichigo e também da Rukia, após ali o confronto, com a Rukia identificando ele como uma alma modificada. No capítulo 15 temos o Keigo, o Mizuhiro e também o Sado entrando ali na sala de aula e encontram um cenário caótico causado ali pela Tatsuki, que explica que estava protegendo as suas colegas de um intruso. A Orihime então afirma que o intruso não era o Ichigo, eles ficam realmente ali batendo o pé que era o Ichigo e tudo mais, mas a Orihime fala não é ele, não era ele, o que acaba gerando uma grande confusão entre os presentes. Mais uma vez o Kubo reforçando a conexão dos dois, somente alguém como a Orihime, que tem uma conexão tão forte ali com o Ichigo, poderia saber que não se tratava do personagem, mesmo o corpo dele saltitando, serelipando ali por todo o cenário. O Ichigo então acaba ali ficando estressado pela confusão causada ali pelo Kon e acaba discutindo ali sobre o conceito de almas modificadas e o projeto ali Spearhead, que foi abandonado ali por razões éticas na Zoro Society, nos cientistas que estavam trabalhando ali por essas questões. Então, a Rukia acaba explicando para o Ichigo de que as almas modificadas foram criadas para que elas tivessem poderes sobre-humanos e que pudessem possuir corpos de pessoas que foram mortas, assim fazendo com que esses corpos, essas almas modificadas, pudessem lutar aos lados dos Shinigamis. Mas isso acabou gerando ali uma questão muito ética entre as pessoas, entre os cientistas, e esse projeto acabou sendo abandonado. O Ichigo então acaba questionando a justiça da condenação do Kon por ser criado assim para um propósito que ele não escolheu, mostrando empatia para a situação. Outra ideia de que é algo que vai ser trabalhado com o Ichigo mais pra frente. O Ichigo também foi criado para um propósito que ele também não escolheu. Porém, isso vai fazer um sentido muito maior lá na light novel do Isagi, né? Isso vai fazer um sentido muito maior pra gente entender por que o Ichigo ele tinha todas as raças, tem todas as raças dentro de si. A Rukia então fala que as regras da Society não podem ser quebradas, é por isso que eles devem se livrar dessa alma modificada, evidenciando como o pensamento do seu cunhado esteve sempre lhe influenciando, mostrando mais uma vez sobre essas questões de regras e como a Rukia já dava pistas sobre o Byakuya desde cá. O Kon então está se divertindo, saltitando, pulando ali, serelepando para todos os lados e impressionando a Yuzi e a Karen com seus saltos incríveis, quando elas estão pensando ali que na verdade é o irmão delas correndo e pulando para tudo quanto é lado. A Karen então decide proteger o segredo do Ichigo ao testemunhar suas ações incomuns, impedindo a Yuzi e também a Midoriko de falar sobre o
que viram, evidenciando que elas ainda não sabem que era outro ser controlando o corpo do seu irmão. Assim, nós observamos que o Kon ouve um grupo de meninos discutindo sobre excluir personagens dos jogos que não lhes obedecem, o que faz o Kon refletir sobre sua própria situação como alma modificada, e ao mesmo tempo, por ficar implicando ali com a Yuzu e também com a Kari, ele decide ali ir pra cima dos garotos. Urahara então inicia os preparativos para capturar o Kon e acaba tranquilizando a Ururu, mostrando para ela que ela não era culpada sobre o que havia acontecido. Assim, ele assume a responsabilidade pela situação e declara o início da Operação Recall. Recall, né, que é a parte de recuperar as coisas fabricadas com danificações, né, com defeito. Vamos para o último capítulo do volume, vamos para o capítulo 16, com a Rukia e o Ichigo recebendo um alerta sobre a presença de um novo Hollow. Na escola, o Kon salva os garotos Hashigami, Kaneda e Ino de um Hollow semelhante a uma centopeia, mesmo com eles zombando da sua atitude heróica. O Ichigo chega ao local e corta um Hollow, enquanto o Kon o ajuda a derrotá-lo completamente com o chifre final, protegendo até mesmo as formigas que estavam no chão. Ele prefere se jogar ali da beirada do que pisar nas formigas, evidenciando que o personagem valorizava todo tipo de vida. O Kon revela que foi destinado a ser destruído logo após a sua criação, mas sobreviveu por acidente e desenvolveu uma filosofia de valorizar todo tipo de vida. Kisuke Urahara acaba aparecendo no telhado, incapacita o Kon e declara que pretende destruí-lo, pegando ali a pílula de volta, afirmando que não há outra opção para isso. Mas Harukia acaba desafiando o Urahara ao resgatar a pílula e acaba defendendo o direito do Kon de existir, argumentando que eles estão operando fora da lei, com responsabilidade dela. Isso aqui é mais uma coisa legal, porque os pensamentos do Ichigo já começam a influenciar a Harukia, surpreendendo até mesmo o Urahara. O Urahara sabe quem é Kuchiki Byakuya, ele sabe quem é o cunhado da Harukia, ele sabe o tipo de pensamento que ele possui sobre leis, sobre conservações, sobre conservadorismo, e ele fica ali assustado, surpreendido até mesmo com a fala dela, e isso vai contra as leis ali de tentar destruir essas almas modificadas. Só que a Harukia já começa a ser completamente impactada pelas palavras e serem modificadas ali pelas ações do Ichigo, mostrando até mesmo ali uma certa diferença já entre a personagem que havia surgido no capítulo 1 e a personagem agora no capítulo 16. O Ichigo então agradece a Harukia por salvar o Kon, enquanto ambos reconhecem a importância de sua existência, mesmo em um sistema que o considera descartável. Mais tarde, Ichigo e Harukia assistem ao noticiário que menciona um garoto voador sendo avistado, levantando dúvidas sobre o que fazer a seguir. Um volume muito legal, muito interessante, já é um volume mais cômico do que bizarro, né? Porque o volume 1, ele é mais ali na pegada assim, um pouco mais cômica, mas também muito mais bizarra do que cômica. Agora, esse volume a gente tem uma parada mais cômica do que bizarra. Por mais que nós temos toda a parte do inferno e tudo mais, que acaba sendo extremamente assustadora ali, né? Na parte que o Kubo quer aprontar para nós ali no começo de Bleach, nós temos esse desenvolvimento um pouco mais engraçado sobre a trama, né? O que acaba deixando um clima mais leve, né? Um clima não tão pesado assim pra história, né? Por mais que tenha todo um clima ali relacionado a um serial killer e tudo mais que ele acabou fazendo. Mistérios sobre esse volume estão abertos, estão entreabertos até agora na trama. E isso é interessante pra gente observar como o Kubo tem camadas e pontas soltas para poder expandir a sua história. Gostei desse volume, gostei mais do volume 1 do que do volume 2, né? Por causa de algumas coisas, senti um pouquinho de uma forma mais arrastada nesse volume 2 do que no volume 1, mas eu gostei dele também. Gostei lá, fosse ali pra dar uma nota, daria uma nota 8,5 pra ele, né? Por mais que tenha essa parte do inferno, eu achei que dava pra ter cortado algumas coisas e tudo mais, já dava pra ter deslanchado em algumas outras situações. Eu acho que no volume 3 vai dar pra falar aqui um detalhe e um ponto que eu tenho sobre Bleach há algum tempo. Eu vou jogar aqui pra vocês e eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham deste assunto. Eu não sei quando eu vou publicar o volume 3, porque eu vou estar viajando para o Brasil e eu não sei se eu vou ter esse cuidado, vou conseguir
fazer com que... É porque eu tô tendo um cuidado absurdo para fazer as análises dos volumes. Mas, ao mesmo tempo, quando chegar a hora de trazer o volume 3, eu vou trazer esse comentário e eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Vai ser interessante de abordar e ver essa perspectiva nova, minha perspectiva nova, lendo os capítulos de Bleach. Gostei desse volume 2, complementou bastante o volume 1 e abriu ainda portas que ainda não foram fechadas pelo Kubo, e eu espero que o Arco do Inferno venha a resolver essas questões.